Olá a todos, irmãos amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima tarde para vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Gleison Góes, sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Eu quero pedir a você desde já, se inscreva no canal, compartilhe os meus vídeos, deixem os seus comentários em nome de Jesus, ative as notificações para quando eu postar um vídeo, o YouTube avisar vocês que eu postei o vídeo. Às vezes eu posto o vídeo e o YouTube não comunica a vocês. Então é importante que vocês estejam sempre aqui dando uma olhada, amém? Irmãos, eu quero lembrar a todos em nome de Jesus, é muito importante vocês estarem contribuindo com o canal e me ajudando com as ofertas, mas o importante também é as orações de vocês. Vocês estarem orando a Deus, intercedendo pela minha vida em nome de Jesus. Amém? Eu sou carente das orações dos irmãos e eu quero que vocês, além de me ajudarem, contribuírem com o canal, estejam também aqui me ajudando para eu manter firme e fortalecido na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estarei falando aqui no vídeo algumas coisas, mas o tema do vídeo é o segundo casamento. Amém? Eu vou começar falando para os irmãos uma proposta a qual eu recebi da Universal. Eu fui abordado por 4 pessoas da Universal e eles me ofereceram ali, tinham 4 pessoas, um empresário e outros 3, e que estavam numa loja de alimentos para animais, né? Eles ali me encontraram e já sabiam o meu nome, já sabiam, assim, até a cidade onde eu morava. Eu achei estranho, eles me abordaram e me ofereceram, queriam que eu fizesse parte ali da Universal, e ele me propôs ali, falando claramente, Deus já tinha usado uma pessoa para dizer para mim que eu iria receber uma proposta e que não era para eu aceitar. E eles me propuseram ali, me falaram que eu ia ter carro, você vai ter carro, você vai ter tudo do bom, do melhor que você tiver. Bom, ele fez aquela proposta ali financeira e claramente eu rejeitei a proposta, a qual me foi feita pela Igreja Universal, através de 4 pessoas no estabelecimento onde eu estava, para que eu fizesse parte ali da Igreja Universal e que tivesse junto com eles. Eles, com toda certeza, já me conheciam, já sabiam quem eu era, já pela forma que eles me abordaram, sabendo o meu nome, sabendo até a cidade de onde eu era, né? Eles sabiam. Então eles já estavam assim de olho em mim, querendo saber, e me fizeram essa proposta e me ofereceram, disseram que eu teria carro, que eu teria tudo, a vida financeira ali. A proposta a qual eles me fizeram foi totalmente financeira. Falaram que eu teria tudo do bom e do melhor, né? Financeiramente falando. Se eu aceitasse a proposta de participar da Igreja Universal, e eu rejeitei, claramente, vocês sabem o motivo pelo qual. Amém? Eu rejeitei aquela proposta que me foi feita pela Universal, por aquelas 4 pessoas da Universal. Tinham 3 homens, e inclusive 3 homens e um empresário também que estavam ali, os 4 ali que me abordaram fazendo essa proposta para mim, e eu rejeitei com toda certeza. Vamos falar aqui agora sobre o segundo casamento. Deus já tinha me incomodado para falar sobre esse assunto, e ali confirmou para que eu venha falar. Primeiro motivo pelo qual ali no livro de Malaquias 2, Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16, fala que Deus odeia o divórcio. Eu creio que um dos motivos também seja as crianças que ficam desoladas de um canto para o outro, a mãe de um lado, o pai do outro, e as crianças ficam expostas ali quando os pais se separam e sofrem muito. Acredito, tenho 100% de certeza que eu sei disso, porque a minha mãe é separada, né, da pessoa que diz meu pai. Na verdade, como eu sempre falei para vocês, meu padrasto, que eu considero meu pai,
Entre meu pai e o meu padrasto, eu não posso mentir, ser falso, com todos os defeitos que meu padrasto tenha como ser humano. Entre meu pai e ele, assim, meu pai de sangue mesmo, e meu padrasto, não tem nem dúvida, assim, 100% de certeza eu considero meu padrasto meu pai, muito mais meu pai do que meu próprio pai. Assim, que Deus me perdoe, irmãos, mas eu não posso ser mentiroso. Se tivesse de escolher, assim, eu não sei, eu sei que eu tenho que amar todo mundo igual, vocês sabem muito bem disso, lógico. Mas eu não vou ser hipócrita aqui e dizer assim, mas eu não tenho sentimento assim, eu não tenho sentimento. Na verdade, assim, eu tenho pena do meu pai verdadeiro lá, porque ele foi uma pessoa muito sem caráter de me abandonar e me deixar ser criado ao léu, né? Mas, olha, eu não posso falar nada em relação ao meu padrasto na questão de alimento, dessas coisas. Ele sempre proveu muito alimento para o lar, como, assim, trabalhador, ele sempre foi muito trabalhador. Essa é uma qualidade que ele tem, irmãos, que eu não posso negar. Ele foi muito trabalhador na questão de alimento, de prover o alimento para ele. Eu não tenho nem comparação, assim, com toda a desavença que eu tenho com meu padrasto, entre meu padrasto e meu pai, eu considero meu padrasto como meu pai. Todos os defeitos do mundo. Se tivesse que colocar os dois na minha frente e falar assim, quem é o seu pai? E colocar meu padrasto e meu pai, eu, com todos os defeitos que ele tenha, digo esse aqui, eu prefiro ele é o meu pai. Eu considero ele como meu pai. Se tivesse que escolher, o meu pai aqui, meu padrasto aqui, falar assim, quem dos dois, você vai para qual lado? Quem você considera seu pai? Meu padrasto, com toda certeza, eu considero meu pai. Tanto, eu sempre chamei ele de pai a vida toda. Toda a vida eu sempre chamei ele de pai. Então, pra mim, na minha cabeça, ele sempre foi um pai pra mim, tá, irmãos? Na minha mente, assim, eu sempre tive meu padrasto, você já sabe de tudo que aconteceu, dos problemas ali familiares e tudo mais, mas, assim, na minha mente, eu tenho meu padrasto como meu pai. Assim, a visão de pai que eu tenho é ele, ok? Bom, então, as crianças sofrem muito quando os pais se separam. Isso aí é uma coisa óbvia. E Deus diz em Malaquias aqui, Malaquias 2, 15 e 16. A Bíblia fala, irmãos, pra gente dar César o que é de César. Amém? Na questão de ser trabalhador, na questão de prover o lar. Muitas qualidades meu padrasto tem. Mas eu sou verdadeiro e transparente. Ele também tem muitos defeitos, os quais às vezes no vídeo eu tenho que falar. Eu não posso esconder, só falar as qualidades, que sempre foi um homem muito trabalhador, sempre nunca deixou faltar nada de comida pra gente dentro de casa, nunca. Aí por ele ser trabalhador, eu não posso deixar de falar as outras coisas que ele fazia que realmente, quando era criança, me causaram traumas, né, irmãos? Eu não posso descobrir aqui e tampar ali, né? Eu tenho que falar a verdade, ser honesto e sincero. Trabalhador 100%, tenho ele como, já disse e repito, como meu pai, mas na verdade eu nem considero meu pai que me gerou como pai. Eu não considero mesmo meu padrasto como pai. Mas eu vou falar algumas coisas aqui que é verdade, tá? Então assim, ó, em Malaquias 2, 15 e 16, tá assim, ó. Deus diz, eu odeio o divórcio. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deus diz aqui, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Amém? A Bíblia fala que odeia também o homem violento, que agride a mulher ali. Vamos falar sobre isso já já, em nome de Jesus. Eu vou aqui citar algumas passagens da Bíblia. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Antes de eu falar sobre o tema do vídeo, quero agradecer também aos mais de 17 mil inscritos. Um beijo para todos. Toda a honra e a glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo.
né? Sempre as glórias todas para Jesus. Muito obrigado por todos que se inscreveram no canal aqui. São mais de 17 mil inscritos, estamos agora aqui. Olha, eu vou começar a falar e depois acho que eu vou dar primeiro as passagens bíblicas, as referências bíblicas, amém? Eu vou colocar uma roupinha em você antes do final do vídeo. O vídeo vai ficar longo, eu peço perdão aos irmãos, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, amém? Vou colocar uma roupinha nela daqui a pouco para ela parecer bem bonita para vocês. Vamos às referências bíblicas? Vamos. Ó, antes de eu falar muita coisa que eu tenho para falar. Em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 1 e 14. Eu vou ler também, tá? Mas vamos ler primeiro em Mateus 19, 6. Assim já não são mais dois, mas sim uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, né? O casamento que tem... que Deus uniu, né, irmão? Não que a pessoa ali, sem esperar por Deus, aquela confusão ali, aquela precipitação. Eu já falei sobre isso no canal. As mulheres são muito precipitadas e os homens também. Sai pegando qualquer um que acha na frente, aí misericórdia, só Jesus. Olha, também, irmãos, vamos falar aqui. Também quero dizer aqui, para você que me vê no canal aqui e acha que eu sou rico, mudando um pouquinho de assunto, já vamos voltar ao matrimônio, tá bom? Ao divórcio. Você que me vê aqui no canal e que me acha que eu sou rico e ganho muito dinheiro, eu não ganho. Eu prego a verdade que leva ao céu. Essa verdade me trará um galardão celestial e meu nome escrito no livro da vida, tá? Quanto aos outros que têm milhões de inscritos, pregam meias verdades ou doutrinas de demônios e heresias, vão ganhar tudo aqui no mundo, mas vão perder as suas almas. Os comerciantes do evangelho, se não se arrependerem. Amém? Se não se arrependerem. Olha, eu vou citar aqui algumas pessoas, como uma tia minha, tá? Uma tia minha, ela era muito espancada pelo meu tio. Ele batia nela, espancava ela muito no casamento. E ali ele batia nela, chegava a agredir ela até grávida. Eu lembro perfeitamente, ela grávida, com a barriga imensa. O meu tio hoje, que tá numa situação, ele tá na calça plástica, eu tinha um tio deficiente, o tio Roldão, que ele tá no céu. Deus já levou ele pra glória, ele era deficiente. E ele foi muito assim, eu achei, na minha opinião, que Deus me perdoe, mas ele foi um pouco muito maltratado por essa família, assim, né? Então, e o meu tio, esse tio meu, ele espancava muito essa esposa dele na Bahia. Ele batia muito nela, inclusive ela grávida. E hoje ele tá vestindo calça plástica. Tá numa situação muito terrível. E ele foi um péssimo marido, batia nela, eu via tudo quando eu era criança, eu via tudo isso ali. Eu tenho aquelas lembranças de criança, vendo ele espancando a minha tia, a mulher dele, batendo, deixando ela com o olho roxo, ela grávida. Eu ficava ali apavorado quando era criança. Meu Deus, é uma cena lamentável. Por isso, não agridam suas esposas, em nome de Jesus, porque a criança cresce totalmente traumatizado. Quando a criança cresce, ele tem as lembranças do pai batendo, espancando a mãe. Isso é terrível, isso é nojento, isso é uma coisa de um homem sem caráter, sem escrúpulo, desonesto. O pai, o homem não respeitar os filhos, não respeitar a Deus, não respeitar a esposa e ter a coragem de agredir a mulher, vendo as crianças deixando a criança sequelado pro resto da vida. Um homem desse não é homem. Um homem desse é um moleque. É um ser humano sem escrúpulo algum. Agredir a esposa fora da presença da criança, quanto mais na frente da criança. Então essa tia minha, tá? Chamada Luciana, ela era muito agredida pelo meu tio. Ele espancava muito ela. Eu acredito que até ela mesma hoje tenha muitos traumas devido a tudo que ele fez com ela, das agressões, muitas agressões físicas. E hoje ela cuida dele, tá? Ela cuida dele. Ele tá na calça plástica, ele teve um câncer gravíssimo. E ali ele usa a calça plástica, ele defeca na calça. Para você ver como Deus é justo, e ele pagou. Ele pagou tudo que ele fez, os pecados dele para com Deus e também os pecados dele para com a esposa dele, porque ele espancava ela grávida. Ah, eu lembro, era horrível. É muito triste, eu odeio.
Eu sempre falei com a minha mãe que eu odeio homem que bate mulher. Eu me emociono porque eu não gosto. Quando eu era criança eu chorava, me dava vontade de chorar, porque eu não gosto de homem que bate mulher. Quando eu era criança eu tenho muito trauma disso, porque eu via várias pessoas da minha família, tios meus, espancando minhas tias. Meu padrasto também batia na minha mãe. Eu tenho muita lembrança. A criança, quando ela cresce, ela não esquece das coisas que ela vê. Então ela cresce com trauma, porque ela lembra as imagens, fica na cabeça da criança como se fosse um filme de terror. Então, eu lembro da minha tia Luciana, ela era muito espancada pelo meu tio, ele agredia muito ela. Eu lembro dela com o olho roxo. Eu lembro dela com o olho roxo. Eu lembro dela grávida, com a barriga imensa de gêmeos. E meu tio espancava muito ela, deixava ela com marcas. Ele batia nela de mangueira, ele batia nela de pedaços de pau, ele batia nela de todas as formas. Ela ficava com as marcas no corpo de espancamento. E eu era criança, ele batia nela na frente dos próprios filhos. Ela estava grávida de gêmeos, mas a sobrinhos, eu era criancinha, mas eu lembro de tudo. Meus irmãos, via ele batendo nela. Então, é uma cena horrível, tá? Minha família era muito problemática. E hoje ele teve um câncer e ela cuida do meu tio que batia, espancava nela de mangueira, deixava ela com as marcas roxas, toda cortada de mangueira, cortada de pedaço de pau. Ele batia nela de tudo quanto é tipo de coisa. Ele foi muito cruel e muito perverso para essa tia minha chamada Luciana. Ela é cunhada da minha mãe. E ela sofreu muito nas garras do meu tio. E hoje ele tá pagando tudo que ele fez. Ele teve um câncer muito agressivo. Ele tá de calça plástica. Ele tá na Bahia, ele veste calça plástica, ele defeca toda hora. Do nada ele tá de calça plástica assim, ele faz cocô na roupa e corre pro banheiro. E ele fez muita maldade contra Deus, ele pecou contra Deus, mas ele também batia muito nela. E as crianças têm lembrança, eu tenho lembrança disso. Todos os meus irmãos têm, meus sobrinhos, todo mundo lembra disso, tá? Esse foi um tio meu. Porque o pai deles, meu avô Valdemar, aquele avô meu que, quando eu falei pra vocês que Deus me arrebatou, que eu vi ele lá no inferno, ele batia e espancava muito minha avó. Então, minha mãe, meus tios, foram criados nesse ambiente de agressividade, nesse ambiente de violência. Então, os meus tios cresceram replicando tudo que ele viu, que eles viram meu avô fazer, eles também queriam fazer com as mulheres deles. Aí, então, essa Luciana, tia minha, sofreu muito nas garras do meu tio Roberto, porque ele era muito violento, ele fez muita perversidade com ela. Ele fez muita maldade com ela. Eu lembro perfeitamente de tudo que ele fez com ela. E ele hoje tá sofrendo as consequências, porque ele teve um câncer e ele tá fazendo cocô na roupa. Então, ele caga na roupa, fala logo rasgado, sem... Eu não falo bonitinho não, tá? Fala logo rasgado. Ele caga na roupa e ele fica ali vegetando. E ela ainda cuida dele, tá? Ela cuida dele, ela e meus sobrinhos, ela e os meus primos cuidam dele. Então, de tanta maldade e perversidade que ele fez com ela, de bater, deixava ela sangrando. Eu via isso. Tô contando só o que eu vou prestar conta no dia do juízo final, amém? Vamos então também depois do meu tio, vem a tia Gilma, que era o meu tio Venâncio também, que molestava as filhas, que abusava das filhas, meu tio Venâncio também, é o filho do meu, também, do meu avô Valdemar. Meu tio Venâncio também espancava também a minha tia Gilma, eu via, ele abusava da filha. O que eu contei pra vocês já, que ele arrastava a filha na Bahia, molestava a filha pra cima e pra baixo, espancava minha tia direto. Minha tia vivia sendo espancada por ele, torturada, misericórdia. Eu ia na casa, eu era criancinha, e os filhos deles cresceram tudo vendo aquela coisa do pai espancando ali a mãe sendo... os filhos, os sobrinhos, eu também, vendo meu tio batendo na minha tia Gilma, espancando ela. Meu Deus, era coisa horrível, horrorosa. Era cena de filme de terror, direto, e batia nela toda semana. Ele bebia, era alcoólatra, e bebia nela, batia nela todas as vezes que eu ia na casa da minha tia. E eu acompanhava toda aquela cena de terror, vendo meu tio espancando a minha tia, tá? Toda semana ele batia nela. Tia Gilma, que não está casada com ele hoje. Então, hoje ela se separou e está casada com um rapaz novinho, também arrumou outro, que também quebra a casa toda, já até
quis espancar, matar e bater todo mundo dentro de casa. Então é assim, as pessoas não esperam em Deus, fica arrumando um homem assim a torto direito, não ora a Deus, não pede direção ao Senhor, aí sai de um casamento aloprado, de um homem perturbado, atribulado, agressor, pra arrumar outro ainda mais tantando a cabeça ainda, mais problemático ainda. Essa vida é triste, entendeu? As mulheres não aguardam, não esperam em Deus. Então, não conseguem ficar com Jesus e se consagrar a Deus. Não tem que ter um homem urgente, depois de um tem que arrumar outro. Aí arrumou esse homem que queria matar todo mundo, queria bater em todo mundo. Depois do meu tio atribulado, a pessoa que já sofreu tanto apanhando, deveria fazer o quê? Agora eu vou fazer a obra do Senhor, vou me orar a Deus, vou me consagrar ao Senhor, vou dedicar minha vida a Jesus, a obra do Senhor, já que sofreu tanto. Não, a pessoa quer arrumar outro homem. Eu, se sofresse tanto com homem, e eu, ali, vou falar pra vocês já dentro da palavra, o meu entendimento que eu tenho, separou, a pessoa vive, faz a obra do Senhor, e ali não pode casar segundo a palavra do Senhor. Deus diz isso. A não ser que a pessoa fique viúvo. É normal que o homem te espanque, você chama a polícia, ele vá, responda judicialmente pelas agressões, por tudo, mas você pode se separar, aluga seu cantinho, mas a Bíblia fala que você não pode arrumar outro homem. Você tem que ficar ali no seu canto, ele no dele, até ele falecer, ou você deve, se você for casada perante a lei do Senhor, na igreja, ali, diante das testemunhas, você não pode. Você pode separar, irmão? Você pode, você não vai ficar sendo espancada e agredida por ele, mas você não pode arrumar outro homem. Perante a palavra de Deus, não. Amém? Então, aí eles arrumam outro homem, e ali eu vou falar sobre isso também, da questão de arrumar outro homem e as crianças ficarem expostas depois que arruma outro macho, porque é assim. E aí as crianças ficam expostas e até abusadas depois. Então, irmãos amados e queridos, glória a Jesus por tudo. E queria, essa tia minha, depois que meu tio espancava tanto ela, depois arrumou outro macho. E ali, que também arrebentava a casa toda, queria matar os filhos dela, bater todo mundo. E ali passou outra luta terrível, tá? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz assim, ó, que a mulher, ela santifica o homem. Mas como? A Bíblia fala aqui, ó, vou dar um respaldo da palavra do Senhor, que diz aqui, olha, irmãos, que a mulher santifica o homem. Cadê Jesus? Na passagem tem Coríntios, é isso? É isso mesmo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui agora. 1 Coríntios 7, 1, 14. 1 Coríntios 7, 1, 14. Antes, eu quero te dizer para vocês, antes de falar Coríntios, a Bíblia fala que, além de Coríntios, que a mulher santifica o homem santifica a mulher. Está na palavra de Deus. Mas como é que a mulher vai santificar o homem se a mulher estiver no adultério e na fornicação, no pecado também? Como que você vai santificar o homem e o homem a mulher se você não está na posição, orando, jejuando, buscando ao Senhor? Se você estiver no adultério, na fornicação e na prostituição, como que você vai santificar o teu marido? E o teu marido vai santificar você? Não tem como. Vai ficar os dois naquele ninho de Satanás ali. Vamos ler Mateus também, o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5 e versículo 31 e 32. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa da fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada, comete adultério também. Então, a não ser por adultério, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Amém? Então, a Bíblia é bem clara quanto a isso. A Bíblia é bem clara quanto a isso. E olha, em Romanos 7, capítulo 2, está escrito:
Porque a mulher tem marido, que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ela viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Creio que o Senhor não seja injusto, a lei vale tanto para o homem quanto para a mulher. Amém? Tanto para o homem quanto para a mulher. Aqui, a resposta para vocês é: irmão, mas o homem está espancando, batendo na mulher, como assim? Deus vai permitir que a pessoa fique sendo espancada pelo homem, pela mulher? Deus não está mandando, não está dizendo isso. Se o homem está espancando a mulher, agredindo, você vai, aluga teu cantinho, fica lá no teu cantinho separado dele ali de cor, porque não tem como, você não vai morrer sendo espancada, você vai se separar, mas Deus fala claramente, você vai ficar no teu cantinho, mas você não pode se casar, ou você perdoa o teu esposo e se reconcilia com ele, caso seja a primeira agressão, ou até depois, se você quiser perdoar. Mas a Bíblia orienta que você procure um cantinho ali para você ficar, para você não ser agredida. Procure as autoridades policiais, que eu também vou falar sobre isso, que está aqui na Bíblia, eu vou dar um respaldo bíblico. Se ele te agredir, você não vai ficar sendo espancada. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que só quando ele falecer que você pode arrumar outro esposo, e só se ele falecer, só se ela falecer, que você pode se casar de novo. Caso contrário, vocês são considerados adúlteros e adúlteras, segundo a palavra de Deus que eu estou lendo aqui. Vocês não podem, ninguém pode passar por cima da Bíblia. Amém? Ninguém pode passar por cima da Bíblia e da palavra do Senhor. Então tem gente que confunde muito isso. Amém? Então, se é ligada pela lei, enquanto viver, mas se o marido morrer, está livre da lei. Então, não, ficar apanhando, não vai ficar apanhando. Só você procurar seu cantinho e ali ficar sem se casar, orando, jejuando, buscando ao Senhor. E ali é isso. Você procurar um canto e sair fora dele é diferente de você sair fora, procurar um cantinho pra você ficar e ali arrumar outro macho e colocar dentro de casa e ficar como uma mulher adúltera e repudiada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Porque as pessoas querem ler a Bíblia e interpretar da forma que convém a elas e a eles para poder arrumar macho e ficar no adultério. Tá, irmãos? Ficar no adultério. Mas a Bíblia condena isso aí. A palavra de Deus condena. Por isso que tem muitos altares na sujeira, na podridão, porque tem muita gente na prostituição, no adultério e na fornicação dentro das igrejas. No terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento e ali por diante. E ali o diabo está fazendo a festa. Porque Deus não habita nisso. E todo mundo sabe disso, que ninguém é doido. Todo mundo sabe que a Bíblia é só pegar a palavra do Senhor e examinar as escrituras que você vai ver que a palavra de Deus te dá uma resposta para isso. Amém? E ali, meus amados e queridos irmãos, bateu em você, espancou, 190 polícia. 190 polícia militar, civil, chama a polícia na hora. Na realidade é militar. Amém? Abusou da tua filha, chama pra polícia, polícia na hora. Pastor não é delegado. Pastor não é delegado, amém? Deus deixou as autoridades, cada um nos seus devidos lugares. Provérbios 19:19 vai dizer para nós: o homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, ele voltará a fazer novamente, vai te meter a mão na tua cara, vai te espancar de novo. Então a Bíblia fala em Provérbios, a Bíblia fala em Provérbios que ele tem que ser punido e sofrer o dano, tem que denunciar para a polícia para ele sofrer o dano, porque meus tios ali, nenhum foi preso, eles não chamavam a polícia para eles, e por isso que eles arrebentavam minhas tias todo dia, direto, toda semana, eles batiam, porque da primeira vez já tem que chamar a polícia e tem que denunciar. Porque pastor não foi colocado na terra para poder... pastor não é autoridade da lei, não.
Pastor é um líder espiritual, alguém que foi instituído por Deus para te orientar segundo a palavra do Senhor. E se ele for um verdadeiro pastor, não for um lobo, acobertador de pedofilia, nem acobertador de violência doméstica, ele vai orientar que você procure as autoridades e denuncie no caso de agressão física, no caso de violência doméstica ou de um abuso infantil contra uma criança ou um adolescente. O pastor vai orientar isso. Amém? Porque isso é um crime perante a lei da terra. É um ato criminoso. E pastor não é delegado e não é polícia. Pastor não é delegado e polícia, não. Ele é pastor. Pastor é pastor. Autoridade policial é autoridade policial. Amém? Submissão não é mucama. Não tem homem. Tem homem que casa para ter uma doméstica, uma empregada doméstica, e não uma esposa. E tem mulher que casa para ter uma pessoa para bancar, para sustentar. Irmãos, Deus abomina o divórcio, tá? Aí a pessoa divorcia, arruma outro marido, daí já tem uma filha ou um filho de 4, 5 aninhos, a menina começa a ficar mocinha, e o homem já a crescer seios ali, aí o homem já começa a ficar de olho nos seios da criancinha, e aí começam os abusos, tá? Começam os abusos. E não vem dizer que todos... mas não é todos os casos, porque a gente sabe que a maioria abusa sim. E a mãe, ainda a maioria delas são omissas, acobertam, ficam caladas, a maioria ficam do lado do macho, do marido, e se brincar, a filha ainda apanha e passa por mentirosa. É muito triste, mas é uma realidade vivida em muitos lares, em lares de pessoas que são servos de Deus e em muitos lares também evangélicos, tá? São acobertados e a filha até apanha. E a mulher fica do lado do marido. Isso é lamentável, isso é muito triste. É uma coisa demoníaca mesmo, né? Olha, o casamento da minha mãe, por exemplo, eu via meu padrasto agredir minha mãe. Eu, quando é criança, tenho lembranças do meu padrasto bater na minha mãe. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu ficava muito ali traumatizado de ver aquela cena, tá? Dele agredir minha mãe. Eu ficava com trauma. Ele traía minha mãe também. Eu já vi ele traindo minha mãe. E ali, e quando eu contei pra minha mãe, quase fiquei sem dente na boca. Eu apanhava muito, só faltava me matar. Apanhava de mangueira, de bainha de facão, de fio, de tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. De bainha de facão, de fio, de vara de goiaba, muita coisa. Tudo que vinha pela frente, eu apanhava. Uma vez eu cheguei a apanhar, a ficar com o meu corpo com as marcas de sangue. Saiu até sangue do meu corpo. Não sei se foi de mangueira ou foi de pedaço de fio que ele me bateu. E ali eu fiquei com sangue, saindo sangue da minha roupa, saindo sangue do meu corpo assim. Eu lembro como se fosse hoje. E teve um culto na casa da minha mãe. E nesse culto que teve, eu era criança, mas eu lembro, me colocaram uma roupa de frio e falaram pra mim assim, que se alguém visse do culto, o pastor foi lá fazer o culto lá na casa da minha mãe e falou, se alguém visse aquelas marcas de corte no meu corpo, que eu ia apanhar novamente. Além de estar com o corpo cortado, as marcas do corpo de fio, sei lá de que, de mangueira, não lembro do que foi. Aí bateu assim, cortou e ficou a marca de sangue no meu corpo. Todas as lapadas assim, o sangue que cortou meu corpo. Eu era criança, acho que eu tinha uns 8, no máximo 10 anos, eu acho. No máximo, uns 8, não. E ali eu colocaram roupa de frio em mim e ameaçaram que se eu contasse, para não deixar o pastor ver quando chegasse no culto, se visse, eu ia apanhar de novo. E eu lembro como se fosse hoje. Então, é triste, é traumatizante, né? É traumatizante tudo isso. E ali quando ele traía minha mãe, quando meu padrasto traía minha mãe, e eu contei pra minha mãe, acho que umas 2 vezes mais ou menos, eu lembro, eu apanhei muito, porque eu contei que ele traiu minha mãe, e aí eu apanhei, mas apanhei feio, viu? Apanhava igual, como bati em mim como se batesse num adulto, uma pessoa adulta, uma criança eu era, né? Eu era uma criança muito levado, lógico, como toda criança, mas
Acredito que já devido o quê? Devido aos abusos, aos estupros que eu passava quando era criança, todos os abusos ali. Aí eu já era uma criança muito levada que eu não sabia ali, acho que por tudo que eu passei, eu não sabia, não podia contar tudo que eu passava. Não sei por que eu era. Eu era criança levada, porque toda criança é levada também, né? A maioria das crianças apronta bastante também. Mas aí o meu corpo era todo. Eu lembro disso. Eu lembro dessas surras que eu levava muito violentas. E aí o meu corpo ficava todo ensanguentado. Ixi, eram surras muito violentas, meu Deus. Eu não gosto nem de lembrar. Ficava com o meu corpo muito machucado, muito machucado. Então ele traía minha mãe, e ali minha mãe, ali eu apanhava muito. Depois de falar pra minha mãe, eu falava e ainda apanhava muito. Igual misericórdia. Espancado mesmo, feio, feio, feio. Tá? O espancamento, assim, era muito bruto. Era uma forma bruta de bater mesmo. Eu era uma criancinha e eu lembro dos espancamentos que me sacudia, me arrebentava todinho. Ficava todo chorando. Eu lembro quando eu corria pra um barraquinho assim, ficava quietinho, chorando, encolhido num cantinho, chorando todo cortado. E ali eu ia pros cantinhos, chorava. E outra coisa, não podia chorar não. Se chorasse, apanhava mais ainda. Era uma tortura terrível, meu Deus. Era uma tortura terrível. Era uma tortura terrível. Não podia nem chorar, nem todo espancado, arrebentado, não podia chorar não. Se eu chorasse, eu apanhava mais ainda. Espancava, torturava e mandava calar a boca. Que se falasse, apanhava de novo. E na Bahia, no Nordeste e outros lugares, tem muitas crianças que passam por isso, tá? Nesse momento, tem muitas crianças passando por esse tipo de espancamento. A Bíblia fala para exemplar o filho com vara, não para torturar a criança, não para espancar a criança. Exemplar com vara, botar ali sentadinho na cama, colocar com o bumbum para cima, pegar a varinha ali, olha, você não fez isso, a Bíblia fala exemplar com vara. Eu não era exemplado com vara. Eu era espancado com tudo quanto é tipo de qualidade de coisas. Como eu já disse pra vocês. Pedaço de fio, pedaço de mangueira, tudo. O que achava pela frente. Então, tem que seguir a palavra do Senhor. Exemplar o filho com vara. Isso é o correto. Pegar a vara de goiaba, a varinha ali e tal, exemplar. Pra ele aprender, corrigir o filho. Eu era torturado, era diferente. Eu era passado por tortura, de espancamento. Uma criança de 6, 7 anos, 8 aninhos de idade, a criança cresce totalmente traumatizada. A lembrança que tem é de um filme de terror. A lembrança que tem, e eu contando a história minha de vida aqui pra vocês, é para que outras crianças não passem por isso. Amém? Então, irmãos amados e queridos, eu passava por tudo isso ali. Meu padrão, eu não tenho mágoa, não tenho. Jesus sabe que eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva nenhuma. Eu tô contando porque eu vivi. Às vezes eu choro, às vezes eu choro. Às vezes eu não choro porque eu não tenho nem lágrima pra chorar mais. Mas eu perdoo meu padrasto e eu não tenho mágoa nenhuma dele. Não tenho mágoa nenhuma, irmãos. Não tenho mágoa nenhuma. Deus sabe disso. Eu já falei um monte de coisa com ele, que a minha mãe já esculhambei eles na hora da raiva, mas só que eu não tenho mágoa nenhuma, tá? Então, irmãos, minha mãe passou por um casamento muito infeliz, tá? Todos esses casamentos que eu relatei aí, das minhas tias todas, eram muito casamentos todos fracassados. Elas nunca foram felizes no amor. Nem minha tia Luciana, nem minha tia. Minha tia Vilma também era outra também que sofreu muito no casamento dela, que meu tio maltratava muito minha tia, tratava minha tia igual, gritava com a minha tia, falava com minha tia como se minha tia fosse empregada doméstica dele, maltratou, humilhou muito a minha tia. Tem um tio meu também que maltratava a minha tia. Tem um homem que casa com a mulher e acha que a mulher é empregada doméstica, trata a mulher como se fosse uma serviçal, não tem amor, não tem carinho, não trata a mulher como uma companheira, como uma amiga. A mulher, a esposa tem que ser uma amiga, você tem que ter sua esposa como se fosse um confidente, uma amizade, uma lealdade, uma cumplicidade. A mulher, ela não é empregada doméstica, ela não é serviçal, ela não é mucama, não. Eu tenho vários exemplos e péssimos exemplos na minha família de homens narcisistas que, além de espancar as mulheres, ainda tinham as mulheres como se fossem mucama, empregadas domésticas. É uma vida de escravidão, é como se fosse uma vida escrava. No caso do meu padrasto, não. Minha mãe nunca foi escrava dele, não. Ele sempre deu até comida, cozinhava pra minha mãe, dava prato de comida na mão dela. Isso aí, não posso falar do meu padrasto, que eu chamo de pai, né? Porque ele dava o prato de comida, na questão disso aí,
Depois que minha mãe mudou um pouquinho. Isso aí, esse negócio de bater na minha mãe foi lá na Bahia só algumas vezes. Depois ele mudou. Mas ele fazia comida pra minha mãe, dava prato de comida na mão dela. Disso aí, eu não tenho que falar mal dele, porque ele tratava minha mãe assim, de dar comida na mão dela. Cozinhar e dar o prato de comida na mão dela, viu, irmãos? Isso aí. Agora, os outros tios meus, era só paulada. Só pancada, só humilhação. Então, são mulheres que sofreram sequeladas com traumas. Com casamentos totalmente infelizes. Minhas irmãs também casaram, minhas duas irmãs, com casamento totalmente infelizes. As mulheres, elas ficam com traumas. Com traumas, casamentos infelizes. Meu Deus, não gosto nem de falar, misericórdia. Homens que não têm as mulheres como companheiras, como amigas, sabe? Como como a Bíblia fala, é um corpo só. Quando se casa, se une, é um corpo só, já não se torna duas pessoas. É uma pessoa só ali, no mundo espiritual e na terra também. Em termos de cumplicidade, de união. Pega ali o prato de comida, vai ali, pega um copo de café pra mim, vai lá fazer um café, traz um pão pra mim ali, vai lá na padaria, empregada doméstica. Não, irmãos, não é assim que tem que tratar a esposa. Tem que tratar a esposa, a Bíblia fala sobre isso também, qual a forma correta de tratar as esposas. Com carinho, com atenção. Amém? Em nome de Jesus. Muitas mulheres estão sequeladas, e todos esses casamentos que eu falei aqui são casamentos fracassados, infelizes e frustrados. Todos casamentos de aparência, de fachada, só para a sociedade da rua ver, mas por dentro, dia a dia mesmo, o pau quebrava, espancamento, tiro, porrada e bomba. Isso é triste, saber que muitas mulheres estão passando por isso no Brasil inteiro. Olha, tem duas irmãs que sempre conversam comigo pelo WhatsApp e elas me ligaram. Estão com dois homens, com dois machos, né? E aí Deus já me usou para dizer para essas irmãs que não estava naquele negócio. Não está nesse negócio, irmã. O homem foi embora, o homem já bateu nela, já agrediu ela já. E ela voltou pro homem, Deus já me usou para falar que não estava naquele negócio. E ela voltou pro homem, tá com o homem e quer casar, ainda fala pra gente orar. Ainda pede oração pra mim, pra eu orar, pra poder Deus entrar na causa ali, na providência. Deus tá falando que não tá no negócio, que não tá naquele casamento, e ela quer porque quer se casar com o homem de qualquer jeito. E olha que o homem já bateu nela. Pra vocês verem o que eu passo. Manda mensagem pra mim no WhatsApp pedindo ajuda em oração ainda. Pra um homem que ela não é casada com ele no papel, o homem já bateu nela e ela quer casar, e ela tá orando pra casar, e ela pede ajuda. Pra mim não, que eu não oro. Eu orar pra Deus, como? Eu não tô doido da cabeça? Pede oração. Pede oração. Agora me diga. Pede oração. Eu já falei que Deus não tá nesse negócio. O homem foi embora, ela voltou pro homem. Já apanharam ali. E depois que casar com um homem desse, e o homem meter a mão na cara dela e espancar, a culpa é Deus que é culpado do homem meter a mão na cara dela e espancar ela? Se Deus está avisando que não é, o casamento não é de Deus, que Deus não está naquele negócio e ela quer porque quer, ela quer o homem de qualquer jeito, não adianta. Ela está orando, não importa se o homem já bateu, meteu a mão na cara dela, mas ela quer casar com ele. Aí deixa no comentário em nome de Jesus, o que vocês pensam sobre isso? Deixa abaixo no comentário aí. Aí depois, eles são assim, irmãos. Arrumam macho e fêmea, tudo fora da direção de Deus.